Oi, amores! E aí, vamos continuar a nossa aula? Vamos lá, então? Nesse momento, nós vamos ter, então, aula de matemática. Isso mesmo! E sobre o que nós estamos estudando, hein? Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Estão falando aí sobre o que nós estamos estudando? Muito bem, é isso mesmo, sobre frações, né? Vocês já tiveram várias aulas falando sobre frações, né? E hoje nós vamos continuar esse tema, esse conteúdo, porque ele é muito importante para o nosso conhecimento, porque é um conteúdo que nós vamos precisar para o resto da vida. Sempre nós teremos que estar dividindo, multiplicando, né? Então a fração faz parte do nosso dia a dia, tá certo? E aí, eu sei que todo mundo já está com o livro de matemática em mãos, não é isso? E já vão abrindo aí o livro de vocês lá na página 50, porque a nossa atividade hoje está na página 50 e página 51, tá certo? Então vamos lá. Olha só, aqui na página 50, na questão número 1, nós temos aí um problema para ser resolvido. Um problema. Será que é um problema cabeludo ou é um problema facinho de ser resolvido? Será? Eu acho que todo mundo já está aí muito por dentro da questão da fração, né? Desse conteúdo de frações, que vai ser fichinha. Eu tenho certeza que vai ser mamão com açúcar para responder isso aqui, tá certo? Então vamos lá para o problema, para a gente conseguir entender e também depois, em seguida, responder esse problema, tá certo? Vamos lá então. Então nós vamos ver hoje adição com frações, tá certo? Todo mundo já está aí com o seu livro, não é isso? Então o que o problema diz? O problema diz aqui que a professora Márcia, ela marcou, né, um dia para levar os meninos do 4º ano, olha, da mesma turma que nós, hein? Lá no abrigo Aconchego. Lembra que ontem eu expliquei sobre o abrigo Aconchego, né? Muito bem, então ela levou os alunos do 4º ano no abrigo Aconchego. E aí foi levado muitos brinquedos, né, para as crianças que certamente precisam. E depois que fizeram todo aquele momento ali com as crianças e tudo, o abrigo ficou tão feliz, o pessoal do abrigo, e então resolveram fazer um lanche delicioso para aquelas pessoas que estavam ali, tá bom? Que foram levar então esses brinquedos. Aí eles resolveram fazer, sabe o quê? Bolos e pães. Que delícia, hein? Um lanchinho com bolo deliciosozinho, com pãozinho. Coisa boa. Ai, deu até água na boca aqui. Mas vamos continuar. Então, muito bem. Aí eles prepararam bolos e pães. E tem uma coisa interessante aqui, nesse problema, que fala que esses bolos e esses pães foram feitos, sabe de quê? De casca de legumes e frutas. Gente, vocês já tiveram a oportunidade de comer algum alimento feito com casca de frutas e legumes? Eu já. É uma delícia, sabe? É verdade, porque a tia Lica é ovo-lacto-vegetariana, né? Então eu sempre gosto de comer esse tipo de alimentos. Experimenta comer alguma coisa feita com casca de frutas e legumes, para vocês verem o tanto que é gostoso. Eu como frutas sempre com casca, as que podem, claro, né? Tá bom? Então lá foi preparado esse lanche de bolos de pães com casca de frutas. Muito bem. Agora é que nosso problema vai começar para a gente poder tentar resolver então essa questão aqui desse problema matemático, tá certo? Com frações. Aqui nessa mesa, sobre essa mesa, está um pão que foi dividido, tá certo? Ele foi dividido em algumas partes. Vocês já contaram quantas partes esse pão foi dividido? Contem aí, dê uma pausa no vídeo e conte quantos pedaços de pães nós temos sobre a mesa. Vamos lá, conta, valendo! Contaram, né? Então vamos lá. Nós temos aí então quantos pedaços de pães? Quantos pedaços de pães foram cortados? É a questão da letra A, não é isso? Em quantos pedaços o pão foi cortado? Essa é muito fácil, né, gente? É só contar quantos pedacinhos de pães estão aí cortados sobre a mesa. Certamente você já encontrou a resposta. A resposta é 8, muito bem. Lá na letra B pergunta assim: que fração representa as partes do pão que estão no prato? Gente, isso é muito fácil, não é não? É só contar. Quantos pães aí estão cortados? Quantos pães estão cortados? Certamente você já viu que está muito fácil, então você contou e deu quanto? Deu 5, não é isso? Muito bem. Agora, como é que eu vou representar essa fração dessa quantidade de pães cortados, né, que está aí dentro do prato?
prestem atenção. Vamos lá. Prestem bem atenção agora. Aqui na letra A tá me perguntando em quantos pedaços o pão foi cortado, não é isso? Vocês encontraram a resposta aí, sabem que são 8 pedaços de pães. Muito bem. Esse daqui é o meu total. Sabe como é que eu chamo isso? De denominador, não é isso? Eu chamo de denominador. Por que denominador? Porque é a quantidade total de partes que eu tenho. Então, a totalidade de partes que eu tenho de pão é 8. Então, eu chamo isso de denominador. Muito bem? Vamos lá, então. Na letra B, que fração representa as partes do pão que estão nos pratos? Quantas partes são? Vocês já contaram aí que são 5. Então, como é que eu represento essa fração? Bom, se na fração eu tenho que ter um denominador e um numerador, e eu sei que o meu denominador é a parte que fica embaixo do traço e também a parte total, eu sei que o meu denominador é 8 e o meu numerador é quanto? O meu numerador é 5. Por que 5? Porque é a quantidade de partes que eu utilizei do total, do todo. Então, a minha fração aí na letra B certamente será quanto? 5 oitavos, não é isso? Então, 5 sobre 8, tá certo? Representando, então, 5 a quantidade de pães que estão cortadas, que é o meu numerador, que determina a quantidade de partes que eu vou utilizar, e o meu denominador 8, que determina, então, a quantidade de partes que eu tenho no total, tá certo? Queridos, e a questão da letra C? Que fração representa as partes do pão que ainda estão na bandeja? Muito bem, qual é o meu denominador? Quanto é o meu denominador? Meu denominador é o que eu já disse aí, é a quantidade total de partes que eu tenho no pão. E quanto é essa quantidade? Tchelica não vai falar mais não, porque já falei aí muitas vezes, não é isso? E agora, quantas partes ainda estão sobre a bandeja? Quantas partes são? Então, essa quantidade de partes que está sobre a bandeja é o meu numerador. O meu numerador vai decidir aí, vai definir a quantidade de partes que eu ainda estou utilizando. E o meu denominador, que é a parte de baixo, né, do tracinho na fração, é que vai dizer então a quantidade total que eu tenho de pães. As outras questões, queridos, seguem no mesmo modelo. Então, a partir dessa explicação que eu dei dessas 3 questões, vocês irão fazer as outras, tá certo? E eu espero vocês aqui depois com as atividades respondidas, tá bom? Vamos lá? Tchelica vai aguardar aqui vocês. Outra vez a Tchelica faz o quê? Manda um beijo bem grande pra vocês, tá bom? Cheiro, amores! Tchau!